Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Ciso. Eu queria te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, o teu comentário para a gente. Na capa de metsu.com, entre os muitos destaques, tem a neve que ocorreu no Japão, na capital, tem informações também importantes aí de alerta para a chuva que ainda segue ocorrendo lá em Minas Gerais e no sudeste do Brasil de uma forma geral. Aqui aquele espaço onde você coloca o nome da sua cidade, tem 10 dias de informação completa. Acompanhe o nosso monitoramento, é conteúdo aberto aqui, monitoramento de raios, estações meteorológicas, imagens de radar. Quer ser assinante da Metsu? Te convido a clicar no Assine Já e se informar das condições especiais de pagamento. Você pode acessar os principais modelos atmosféricos do mundo todo e até comparar a previsão de chuva e temperatura aí para os próximos dias. Vamos falar desta semana que no sul do Brasil promete ser de calor intenso, muito desconforto e que vai afetar também a Argentina e o Uruguai. Vamos explicar o que está acontecendo. Primeiro, a gente vê esse mapa do modelo alemão de chuva acumulada nos próximos 5 dias. Vejam essa grande área em vermelho que vai desde o sul do Pará, Mato Grosso, Goiás, centro-sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro e até mesmo norte de São Paulo, com volumes muito altos de precipitação. Alerta para Minas Gerais, que ainda pode ter volumes acima de 200 milímetros em apenas 5 dias. E o cenário lá já é de risco, já tivemos aí várias ocorrências, uma verdadeira tragédia, né? Aconteceu neste sábado por lá. E, por outro lado, a gente vê uma bolha aqui de ar mais seco e quente, um bloqueio atmosférico que impede a ocorrência de chuva e, por isso, não tem refresco. A cada dia que passa, a temperatura vai subir mais em todo esse setor aqui do da América do Sul. Então, o que vai acontecer? Nós já temos uma estiagem que já é severa em muitos municípios gaúchos e afeta também a Argentina e o Uruguai. Então, nós já temos a temperatura do solo alta, a vegetação seca, os rios, o nível dos rios, arroios, açudes muito baixos, e agora a gente vai ter a continuidade de um período de tempo muito seco, de atmosfera com perfil seco e vento norte trazendo aquecimento. Então isso vai nos trazer uma nova onda de calor intensa e que vai propiciar vários dias com temperatura alta, sobretudo durante as tardes. Aqui o prognóstico de chuva do modelo canadense, indicando que a chuva realmente vai ser escassa nesses próximos dias, com um pouco mais de volume entre Santa Catarina e Paraná. E o vento nos baixos níveis da atmosfera, 1.500 metros de altura, a corrente de vento é de norte para sul, então transportando continuamente o ar quente dos trópicos em direção aqui ao Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, e nesse transporte contínuo, a cada dia que passa vai intensificando essa onda de calor, esse ar mais seco que predomina por aqui. Então a tendência é de que nós tenhamos muitos dias de sol, pelo menos até a sexta-feira, na Argentina, no Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, o norte pode ter alguma instabilidade, mas o sul e o oeste também com manutenção do tempo firme. Acredito que já nesta segunda-feira as marcas de temperatura fiquem perto dos 40 graus em pontos aqui do oeste, na casa de 37, 38 graus. Depois, a partir de quarta, é que o aquecimento será mais forte e generalizado, com muitos municípios com marcas acima de 35 graus no Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai já com marcas provavelmente de 40 graus. E a perspectiva é que o ápice ocorra na sexta-feira. Isso pode mudar um pouco, a gente tem que ir atualizando aí ao longo da semana e, claro, a gente consegue refinar mais a previsão em 24, 48 horas, mas o indicativo é que o ápice dessa onda de calor vai se dar entre quinta e sábado, vai depender muito aí do momento que a nova instabilidade que está para chegar aí na metade do mês avança. E aí nós devemos ter uma mudança na temperatura. Então, a expectativa aqui, isso aqui é anomalia de temperatura, a 1.500 metros de altura. É um dos indicadores que nós meteorologistas utilizamos para avaliar a qualidade de uma massa de ar quente ou de uma massa de ar frio. A gente usa esse indicador. E esse indicador indica uma anomalia realmente uma anomalia positiva, ou seja, a temperatura vai ficar muito acima da média, a 1.500 metros de altura, o que impacta aqui em superfície, onde nós estamos, onde nós vamos perceber esta temperatura. Então, esse é um dos indicadores que nós utilizamos para a previsão do tempo e está repetidamente nos últimos dias indicando realmente um potencial muito grande de uma onda de calor que vai trazer extremos de temperatura, marcas acima de 40 graus. Tem um modelo atmosférico, a gente produziu um material bem detalhado, eu te convido até para fazer essa leitura,
em metsul.com, explicando que um dos modelos atmosféricos, a Metsul analisa diversos modelos atmosféricos, um desses modelos indica valores extremos de temperatura que nunca foram observados por aqui, porque, por exemplo, usando como referência Porto Alegre, em mais de 100 anos de medição de dados, a temperatura chegou a maior temperatura registrada em toda a série histórica foi de 40 graus e 7 décimos em 1943. Isso no termômetro, à sombra, no mesmo lugar, comparando aí mais de 100 anos de dados, foi esse o registro maior que tivemos. Então não dá para falar em 46, 47 graus, realmente completamente absurdo. A gente só explicou que uma das ferramentas tem indicado isso e que, de fato, todos os modelos indicam que haverá uma onda de calor, que haverá um período de estiagem, que haverá um período em que a temperatura será alta, com muito desconforto aqui para todo este setor aqui da América do Sul, mas esses extremos realmente totalmente fora da curva, realmente fogem aí dos padrões esperados e avaliados pela equipe da Metsul. Vamos falar então da temperatura na sexta-feira, que é quando se espera aí esse período mais quente. Aqui eu usei o modelo canadense, é um modelo um pouco mais conservador no campo da temperatura aqui para o sul do Brasil. A expectativa é de 42, 41 graus aqui na Argentina e muitos municípios com 37, 38 graus no Rio Grande do Sul, região da fronteira oeste com 40 graus. Também aqui na região dos vales, com marcas de 37, 38 graus, municípios também, alguns departamentos do Uruguai também com marcas acima de 40 graus, calor intenso a gente vê no sul e oeste de Santa Catarina e também no oeste do Paraná. Olhando para Porto Alegre, o prognóstico, claro que vai ser atualizado para a região metropolitana de Porto Alegre, o prognóstico vai ser atualizado ao longo da semana. Vejam, terça-feira com mínima de 18, máxima de 36, então as manhãs e madrugadas ainda terão um pouco de refresco, até porque a atmosfera está com um perfil muito seco, então com céu claro à noite acaba tendo perda radiativa, a temperatura cai, mas à tarde esquenta. 36 graus na terça na região metropolitana, na quarta-feira mínima de 18, máxima de 37, quinta-feira 17 a 36, sexta-feira provavelmente marcas ao redor de 40 graus aqui na região metropolitana de Porto Alegre e no sábado com aumento das nuvens 26, veja uma madrugada de sábado muito abafada com marcas de 35 graus à tarde. Um dado importante, essa temperatura que a gente prevê, e depois a gente pega os dados e fala, né, dos nossos conteúdos em metsul.com, a temperatura máxima no Rio Grande do Sul foi de tantos graus. Isso é a temperatura medida à sombra. A gente vê os termômetros de rua com marcas de 40 graus de uma forma até corriqueira, mas isso porque os termômetros de rua estão expostos diretamente ao sol e acabam medindo uma temperatura mais alta do que o termômetro oficial que nós meteorologistas utilizamos como um dado oficial de temperatura registrada, que é feita essa medição à sombra. Então, só para fazer um comparativo aí, que a gente vai receber muitas imagens, muitas fotos, certamente ao longo dessa semana, com os termômetros de rua marcando 40 graus. É a temperatura do ambiente daquela região, mas exposto ao sol, diferente da medição oficial, que tem alguns critérios aí que devem ser obedecidos para ser considerado aí um dado de fato que mede a temperatura do ar e principalmente com essas observações aí que a gente fez. Então continue acompanhando nossos conteúdos, nós vamos atualizar diariamente esse prognóstico dessa onda de calor que certamente vai trazer desconforto, infelizmente vai agravar o quadro de estiagem, porque eleva a evaporação, vai reduzir o nível dos rios e aumenta o consumo também. Então é uma preocupação que a gente tem para essa semana, a gente está vivendo um quadro de estiagem severa, com impactos em toda a sociedade, no setor econômico, no setor agrícola. Então falar de uma onda de calor intensa, que vai predominar por vários dias seguidos, é uma situação de riscos e também risco para queimadas, para incêndios, porque a atmosfera, o ar está muito seco, mas a vegetação está seca também. Então qualquer incêndio com vento acaba se proliferando de uma forma muito rápida e depois fica até difícil de controlar. Então acompanhe os alertas meteorológicos, acompanhe os alertas das autoridades e busque se refrescar da melhor forma possível. E nessa semana que realmente será de calor intenso aí para todo o sul do Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Espero por vocês nessa segunda-feira no vídeo de previsão de chuva para todo o Brasil. Até lá!